A terceira geração do modernismo abrange as obras que foram escritas entre 1945 e até meados da década de 1970, um período que envolve aí a Guerra Fria, o pós-Segunda Guerra Mundial e também algumas mudanças bruscas aqui no Brasil, como a ditadura militar. Na poesia modernista dessa terceira geração, a gente tem um grupo muito experimental. Tão experimental que as suas ideias se confundem um pouco com o pós-modernismo e até com a literatura contemporânea. As principais características da poesia modernista da terceira geração são a valorização da estrutura do poema. Sim, a forma como o poema era estruturado no papel era muito importante e também podia dizer coisas naquele sentido. A crítica sociopolítica e o engajamento são outras características que estão sempre presentes ali. Por que o engajamento político? A questão da ditadura acabava realmente interferindo muito na vida das pessoas e os poetas, claro, expressavam isso em seus trabalhos. O caráter era muito realista, não se fazia poesia sobre questões espirituais, sobre questões longínquas, mas sobre a realidade, sobre o cotidiano. A linguagem era também muito objetiva e coloquial, essa linguagem que nós usamos no nosso dia a dia. E muita metalinguagem também, muita poesia falando de poesia e de língua portuguesa. João Cabral de Melo Neto talvez seja o principal expoente da terceira geração modernista, muito embora alguns o considerem já contemporâneo por conta da época em que suas obras foram escritas. Mesmo assim, a gente tem que dar muito destaque para os livros O Cão Sem Plumas, de 1950, e Morte e Vida Severina, de 1955. Ferreira Goulart é outro representante do modernismo de terceira geração que também é situado um pouco dentro da poesia contemporânea e do pós-modernismo. Mas Poema Sujo, de 1976, é um livro de poesias que traz muito, mas muito, das características do modernismo impressas nele. Hilda Hilst, juntamente com outras poetisas dessa mesma geração, representaram muito bem as mulheres dentro desse universo do modernismo na terceira geração. Sua principal obra é Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, de 1974. Os irmãos Augusto de Campos, autor de Língua Viagem, de 1967, e Haroldo de Campos, autor de Galáxias, de 1984, formaram uma dupla que realmente revolucionaram a poesia, principalmente no que diz respeito ao espaço que esses poemas ocupavam no papel. Eles são os precursores do poema concreto, da poesia concreta, que fica ali bem no limite entre o modernismo e o pós-modernismo. Aliás, não foi só o concretismo que ficou aqui naquele limite entre o moderno e o pós-moderno. Nós também tivemos o neoconcretismo, a poesia praxis e também o poema processo. Mas, mais uma vez, eu lembro, todas essas tendências, todas essas evoluções que a poesia modernista teve, elas nem sempre estão situadas somente no modernismo, mas também no pós-modernismo e na literatura contemporânea.